Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nossa sexta-feira. Que seja um dia cheio da presença do Senhor. Que Ele nos presenteie com a presença dEle, com o agir dEle, com o falar dEle. Pai, venha sobre essa live. Nós te agradecemos, Pai, por mais um amanhecer. Te agradecemos mais um dia de vida, Pai. Venha mesmo com a tua misericórdia e que ela se renove, Pai, nessa manhã. Traz teu fôlego de vida e sopre sobre as nossas vidas, Pai. Que eu me diminua para que o Senhor cresça. O Senhor tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como é bom estar mais um dia aqui juntos. Quantas pessoas novas aqui todos os dias, sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez, se você tá entrando, tá achando que tá caindo de paraquedas nessa live, você não tá. Nada nessa vida é em vão, né? O Senhor sempre nos chama de volta, sabe? Pra ouvir o que Ele tem pra nos dizer. Então, não saia, né? Permaneça, vamos viver esse propósito juntos. Nossa live é de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Quem é novo aqui? Minha primeira vez. Ai, que bênção! Sejam bem-vindos. Muitas pessoas novas. Como é maravilhoso. Tem muita pessoa nova aqui. Glória a Deus por isso. É muito bom viver esse propósito de conhecer mais ao Senhor e estando juntas com vocês, né? Com uma grande família que está aqui todos os dias, orando, intercedendo, clamando, tirando uma hora do dia, né? Para conhecer mais quem Ele é. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E a live ontem foi maravilhosa. A palavra, o capítulo de ontem falava muito sobre a eternidade. A gente falou um pouquinho, deixa eu só abaixar o som. Eu nunca acerto de primeira, né? Mas tá bom. Pera aí. Pronto. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a eternidade, sobre o que verdadeiramente importa nessa vida. E muitas pessoas ainda não gostam de falar sobre esse assunto. Isso toca nosso coração, isso às vezes nos amedronta, né? Falar sobre a morte, falar sobre, né, coisas que a gente ainda não consegue ter dimensão, né? Os nossos olhos humanos não conseguem ter dimensão. Então isso muitas vezes pode nos assustar. Mas isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque muda a nossa forma de enxergar todas as coisas. Então eu escolhi para começar um provérbio. Provérbio 1. E aí, como ele é grande, eu separei alguns versículos que falam muito sobre isso, que vai juntar junto com o capítulo de hoje. Olha só, meu filho, isso é o Senhor nos dizendo, meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procedem a si mesmo e se destroem. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento?
Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a mão. Ninguém se importou quando estendi a mão. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Pois as inconstâncias dos inexperientes o matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo sem temer nenhum mal. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos convida, eu estou lendo Provérbios 1. O Senhor nos convida a pensar como Ele pensa, a ser transformado, né? Para a gente sonhar os sonhos dEle e entender os sonhos dEle para a nossa vida. Sabe qual que é a verdadeira graça do Evangelho? É que ela nos tira desse algoritmo do mundo. Ela nos tira do algoritmo de todo mundo, onde a gente vai pelo mesmo caminho, onde a gente pensa sobre as mesmas coisas, onde a gente faz o que as pessoas fazem, onde a gente quer o que as outras pessoas querem. A gente se separa e a gente converge o nosso caminho. E as coisas que faziam sentido, as coisas que a gente pensava, as coisas que antes nos agradavam, passam a não nos agradar mais. Porque a gente entende a verdadeira sabedoria do Senhor. A gente entende que é tolice viver pelo próprio entendimento, pelos próprios sentimentos. Como o mundo diz, se faz sentir, faz sentido. Não, a gente entende que o nosso coração é enganoso, que tudo isso aqui é passageiro, que viver só no aqui e no agora e esquecer que existe um propósito é muita tolice nossa, né? Faz com que a gente viva coisas que não deveríamos. Faz com que a gente haja sem pensar, fale sem pensar, não perdoe, não ame, sejamos inconsequentes com a nossa vida. A gente precisa cuidar da nossa vida que foi entregue pelo Senhor. Né? Então a gente precisa acatar com a repreensão dele muitas vezes. A gente precisa acatar a repreensão, os nãos de Deus. Entender que é por amor. Ele quer nos tirar desse algoritmo do mundo. Nós somos escolhidos. Nós somos separados. Nós somos luz no meio das trevas. Mas como que a gente vai ser luz no meio das trevas? Se a gente não se misturar às trevas. Se a gente não aceitar para onde o mundo está indo. Se a gente não aceitar o que as pessoas estão tentando nos dizer, tentando nos corromper. Sem olhar para trás. Não olhe para trás. Pessoas nostálgicas, muitas vezes, a nostalgia, ela traz uma depressão para a nossa vida. Porque o que é a depressão? A gente ficar preso no passado. A gente ficar preso em sentimentos que já se foram. A gente esquecer, perder a vontade de viver o que já temos. Viver o que teremos. Vai o quê? Vai roubando a nossa paz. Vai trazendo angústia para o nosso coração. O que é ansiedade? Pensar só no futuro. Pensar só no futuro. Agora, quando a gente aceita a sabedoria de Deus, quando a gente acolhe e vive verdadeiramente o Evangelho, eu li uma frase ontem incrível. Feliz é o homem que tem uma Bíblia. Mais feliz ainda é o homem que lê a Bíblia.
Mais feliz ainda é o homem que vive a Bíblia. Porque quando a gente entende o Evangelho, como ontem nós falamos tanto da eternidade, que essa vida ela é passageira, nós somos um sopro. Nós somos um sopro. Né? Isso aqui é uma atribuição temporária. Uma atribuição temporária. Porque nós vivemos não por aquilo que os nossos olhos veem, né? Mas por aquilo que não se vê, que é a nossa fé. Então a gente consegue compreender e enxergar as coisas de formas diferentes do mundo. Que só quer juntar bens, que só quer fazer coisas que agradam a si mesmo, que agradam o próprio prazer, só querem fazer coisas para aprovação das outras pessoas. A gente entende que a única aprovação que nós precisamos ter é a aprovação de Deus. Isso traz paz para os nossos dias, para a nossa vida. Porque quando a gente entrega a nossa vida e fala, Senhor, eu quero viver os teus planos, a gente entende que esse dia que nos foi entregue hoje é o plano de Deus. É o plano de Deus. O que você está fazendo com o que o Senhor já te entregou? Viver no passado não vai fazer você viver o propósito de Deus. Os israelitas, muitos deles não chegaram à terra prometida porque eles ficaram presos ao passado. Eles ficaram presos às sensações, a prazeres momentâneos. E o Senhor queria mais, queria entregar mais. Os nossos olhos são aqui, para frente. Então não olhe para trás, não fique o tempo inteiro virando seu corpo, choramingando pelas coisas que se foram, né? Se vitimizando diante das circunstâncias. Não, olhe para frente. Por isso é tão importante a gente entender e viver pelo que os olhos não podem ver, pela nossa fé, pela nossa atribuição temporária. Se isso aqui é uma atribuição temporária, eu preciso viver o melhor. Eu preciso viver da melhor forma. O Senhor merece o melhor de mim. Eu preciso viver todos os dias o melhor que o Senhor me entrega. E aí ontem nós entramos no capítulo 4, hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Se você está com sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios. Mas é importante, porque principalmente esses capítulos aqui, a gente vê que eles estão todos interligados. Então é importante a gente contextualizar, entender o que estava falando, para a gente entender o que ele vai nos dizer agora. Então o apóstolo Paulo ontem, ele termina, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que os olhos não se veem, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por quê? Porque os nossos olhos, eles enxergam as circunstâncias. Os nossos olhos enxergam isso aqui. Só que a gente precisa permitir que o Senhor transforme a nossa mente de tal forma que a gente vai enxergar além. As circunstâncias não vão se bastar. Todo mundo pode falar, o mundo vai mal, e você vai falar, ok, o mundo vai mal, mas eu não sou desse mundo. Eu enxergo além, eu enxergo a eternidade, eu vejo o melhor nas pessoas. Eu quero salvar as pessoas, levando a palavra de Deus para elas, assim como o Senhor me atraiu e me salvou, e transformou minha mente, e transformou a minha vida, e me libertou dos meus pecados, e me libertou dos meus pensamentos, e me libertou do meu próprio eu. Então, no capítulo 5 começa falando sobre isso. Nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo continua. Olha, não foquem tanto nisso aqui. Porque se vocês focarem, se a gente focar só no aqui e agora como o mundo prega, né? Foca no aqui e agora. Você só tem uma vida. Aproveita. Você vai viver pelas suas próprias mazelas, pela sua própria vontade. O grande problema de viver pela própria vontade é que nós temos um propósito dentro de nós. Nós temos uma identidade de Deus dentro de nós. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos um vazio do tamanho da eternidade.
Nós temos um vazio do tamanho da eternidade. E enquanto a gente não vive essa identidade de Cristo, a gente nunca vai se sentir completo. Então você pode viver o aqui e agora fazendo o que você quiser. Você vai acordar com uma falta de paz. Você vai acordar com uma falta de sentido. Você vai acordar com uma falta de propósito. Com uma solidão sem fim. Que não é sobre ter, não é sobre conquistar, não é sobre fazer. É sobre ser. É sobre ser quem Deus nos criou para sermos. E aí ele continua. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus um edifício. Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Olha que lindo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que isso tudo aqui um dia vai acabar, né? Um dia vai acabar. Mas nós temos uma esperança de que o que o Senhor preparou para a gente, olhos humanos não podem ver, não foram feitos por mãos humanas. Né? Mas enquanto isso, enquanto nós vivemos nessa transitoriedade chamada vida, a gente vai se angustiar em muitos momentos. A gente vai se desesperar em muitos momentos. Mas sabe qual a boa notícia que ele nos entrega? É que o Senhor preparou isso como propósito. Né? Ele deu muitas vezes essa angústia, esse vazio. Pra quê? Pra gente se locomover. Pra gente não estacionar nessa vida e pronto. Já que eu não sou daqui, que eu vou pro céu, já que a minha vida é na eternidade, eu não vou fazer nada. Vou deitar, vou dormir até isso acontecer. E não é isso que o Senhor quer. Não é isso. Se você tá aqui assistindo, se você tá vivo, você tem um propósito a ser cumprido nessa vida. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. E aí o apóstolo Paulo fala, essa angústia que você tem é um propósito de Deus também, para que você não estacione nos seus sonhos, para que você viva os sonhos de Deus. Né? As nossas dores muitas vezes são o nosso combustível de eu não quero ficar aqui, isso aqui não me pertence. Por isso, não olhe para trás. Só que a boa notícia é o quê? O Senhor nos entrega o Espírito Santo de Deus. Ele fala, sejam corajosos. Coragem. Deixa eu te falar. Nessa vida vocês terão aflições, mas a boa notícia é que eu estarei com vocês. Então, o Senhor é o nosso combustível diário. Sabendo de que independente das circunstâncias, independente do que a gente vá fazer, independente do que vá acontecer, Ele estará conosco, como garantia do que está por vir. Por isso que o Senhor fala, não preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Por que nós estamos tão ansiosos? Porque a gente tem um anseio de controle. Só que quando a gente entende verdadeiramente a vida, a gente surta. Se as pessoas param para pensar 10 minutinhos e elas não têm Deus no coração, elas não têm fé, elas não creem em nada, se elas pararem para pensar 10 minutos na vida, a pessoa surta. Que ela fala, pera, eu não sei de nada. Eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle de nada. Por isso que as pessoas não gostam de pensar. As pessoas não gostam de pensar. Vocês já pararam pra pensar nisso? As
pessoas não gostam de pensar, as pessoas gostam só de vão viver, vão viver, vão viver, vão viver. Porque o pensar traz angústia para a alma delas. Porque elas percebem que elas não têm controle. Elas param para pensar na finitude das coisas. Só que quando a gente entende a nossa identidade, o nosso propósito em Deus, Ele fala, esse é o propósito. Para você pensar, para você refletir, mas para você entender que essa é a graça de Deus. O não controle é um presente. O não controle da vida é um presente de Deus. Porque dessa forma, a gente pode descansar no Senhor. A gente pode descansar sabendo que toda a nossa vida está nas mãos dele. Mas esse descansar quer dizer que a gente vai assentar e não vai fazer nada? Não. E aí o apóstolo Paulo continua. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ele continua nisso, porque nós vemos com fé e não pelo que nós vemos. Então as pessoas, você vai ser incompreendido pelas pessoas. Vai ser. Quando você tirar as coisas do mundo e não focar tanto nas coisas e em tudo dar graça, sabe? Quando você se tornar a pessoa que o Senhor, quando a gente se tornar, né? Isso é muito difícil. A gente precisa da sabedoria dele diariamente. Diariamente. E aí, quando a gente entende a Deus e começa a ver os planos dele, e em tudo dai graças, essa frase é bem difícil. Você percebe que até quando os planos dão errados, você precisa dar glória a Deus. E aí as pessoas, você vai ser incompreendida para as pessoas por causa disso. Como assim? Era pra você estar chorando. Era pra você estar gritando, esperneando, desesperada. Você tá dando glória a Deus? Você fala, é porque eu sei o que ele tá fazendo. Às vezes eu não entendo. Teve um dia que eu e minha mãe, a gente tinha tanto de coisa pra fazer. E a gente tava super atrasada, saímos de casa. E aí o carro tava funcionando normal. Quando a gente chegou no meio do caminho, o carro simplesmente estragou. Não ligava, não desligava, parou no meio do caminho. A gente teve que parar. E assim, a gente tava atrasado. A gente tava com tanto de compromisso pra fazer. E simplesmente o carro parou no meio da rua e estragou. Naquele momento, nós duas olhamos uma pra outra. Dentro da gente, dá um ódio, gente. Nós somos humanos. A gente vai sentir raiva. Se você acha que você vai ser transformado por Deus e que você não vai sentir mais as coisas, você vai viver, na calmaria, você tá enganado. Você vai continuar vivendo. Você vai continuar sentindo. Só que aqui a gente não vive mais pelo que a gente sente, pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Então a gente tem que, em tudo dar graças, é esse. Ser transformado. Aí nós duas olhamos uma pra outra. Começamos a rir, de nervoso. Querendo xingar, querendo gritar. E foi muito engraçado que a gente teve a mesma reação. Ela olhou e falou, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo livramento. Né? Não sei o que estava esperando a gente no próximo esquina. Não sei o que estava esperando a gente no próximo minuto. Então, glória a Deus. Obrigada pelo livramento. E aí tava um sol, gente. Sol de rachar. E aí nós ficamos no meio da rua, no sol, e olhamos uma pra cara da outra. Glória a Deus. Ficamos lá 1 hora esperando a ajuda, aquela coisa toda. Enfim, no fim das coisas deu tudo certo. E como que quando a gente entrega o nosso sentimento pro Senhor, Ele transforma o nosso sentimento. Então aquela raiva, o que a gente reclamar daquele momento iria mudar? O que iria mudar a gente reclamar naquele momento? Nada. A gente só ia ficar estressada. A gente só ia ficar murmurando. A situação só iria piorar. Por isso que o Senhor fala, olha, as circunstâncias não vão mudar.
mas eu quero mudar você em meio às circunstâncias. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Temos, pois, confiança. E isso é ter confiança. Em tudo dai graças, é ter confiança de que o Senhor sabe o que está fazendo. Por mais que a gente não entenda. Por mais que a gente não saiba. Em tudo dai graças. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, deixa eu te falar. Não é porque isso aqui é passageiro, que o nosso lar é a eternidade, que a gente não vai viver da melhor forma possível. Essa é a graça do Evangelho. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Então, peraí. Eu nasci para agradar ao Senhor. Senhor, qual o meu propósito? Gente, é libertador, é maravilhoso quando a gente conhece uma pessoa que estava aprisionada, ou que você é essa pessoa, que você sente isso, você estava aprisionada na aprovação do mundo, correndo a maratona do mundo, que é cansativa, que é sem propósito, que é sem vida. E aí você entende a sua verdadeira identidade. Toda a sua vida ganha uma nova cor. Todos os seus dias ganham um novo propósito. A sua rotina mais simples, seu dia mais comum, tudo ganha uma nova cor. Essa é a graça do Evangelho. Né? É a gente viver a gente viver propositalmente todos os dias. Quer estejamos no corpo, quer deixemos. Quando a gente deixar esse corpo e viver para a glória de Deus, independente. Trazer isso faz com que a gente mude. Então, as circunstâncias passageiras, as coisas que poderiam roubar a sua paz facilmente, elas não vão roubar tão fácil, porque você fala, é inútil eu me preocupar com isso. Pra que eu tô me preocupando com isso? Isso é passageiro. Os sentimentos são passageiros, por isso que a gente não pode viver por aquilo que a gente sente. A raiva é passageira, a paixão é passageira. Vocês já pararam para pensar nisso? Tantos sentimentos bons, tantos sentimentos ruins. Tudo passa. Tudo passa. Né? Se você tá com uma raiva tão grande no seu coração, se você reage no momento da sua raiva, ela não vai passar, ela só vai aumentar. Você vai estar alimentando a sua raiva, a sua angústia, os seus sentimentos ruins. Da mesma forma, são com sentimentos bons. As paixões passageiras do mundo. Por isso que a gente escolhe viver o amor, né? Porque amor é mais do que um sentimento. O amor é uma construção. O amor é uma escolha. Em todos os nossos relacionamentos, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Né? Ele nos ama independente de todas as coisas. Ele nos ama independente das circunstâncias. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida. Com a nossa vida e com os nossos dias. Com as pessoas que nos rodeiam. Amar além das circunstâncias. Né? Amar além do que a gente sente. Não caiam no que o mundo diz para você fazer. Se faz sentir, faz sentido. Não. Você vai se destruir. Vivendo pelo que você sente. Porque o nosso coração é enganoso. Tem um dia que você vai acordar muito animado. Eu nasci pra vencer, eu vou conquistar tudo. E você vai, você faz, você corre, você faz e acontece. No outro dia, você acorda, você não quer levantar da cama. Você fala, Senhor, eu só queria ficar aqui. Eu não quero vencer nada, eu não quero fazer nada. Por isso você não faz aquilo que você sente, aquilo que você quer apenas. Quando você tá num relacionamento com a pessoa, a fase da paixão é linda. Porque seu coração bate forte, dá borboleta no estômago.
E você... Sabe qual que é o problema da paixão? Que ela te cega. E é isso que acontece quando a gente vive pelas paixões do mundo. A gente fica cego. Quando você apaixona por uma pessoa, a paixão faz com que você não veja os defeitos dela. Você só vê as coisas lindas. Por isso que você, por exemplo, se casar no ápice da paixão é um perigo. Porque você tá vendo só as coisas lindas, só as coisas boas. Você vive pelo sentimento. Agora, e depois? E depois da paixão? O que fica? O amor. O que você construiu. A escolha. Nossa, eu sei das dificuldades dessa pessoa. Eu sei do passado dessa pessoa. Mas eu escolho ela todos os dias. Eu amo ela. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias que eu não quero amar. Porque a gente não ama, né? Esse sentimento todos os dias. Eu escolho. Por isso, a gente precisa colocar a glória de Deus em todos os momentos. A graça de Deus. Eu tava conversando uma vez com uma pessoa que é mãe. Eu ainda não sou, mas ainda serei em nome de Jesus. E ela falou que uma das frustrações que ela teve foi não ter entendido antes que o amor é uma construção. Por isso, às vezes, no puerpério, as mulheres ficam tão perdidas. Porque elas querem que a criança já nasça e ela... eu já amo com todo o coração. Só que tá tanta coisa acontecendo. Tem tanta coisa ali acontecendo que ela não tá entendendo ainda o sentimento. E aí ela se frustra porque talvez ela não consiga amar aquela criança da forma como ela esperava, né? Com aquela paixão avassaladora. E aí quando ela entende o sentimento, quando ela fala, pera, o amor é uma construção. O amor com o filho também é uma construção. Eu vou aprendendo com ele. Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então você precisa aprender a ser mãe, aprender a amar como uma mãe. Tudo na vida é uma construção. E isso serve para o nosso relacionamento com Deus. Talvez você nunca tenha conhecido esse amor. Talvez você não tenha sido amado, você tenha sido rejeitado. Então você não sabe o que é verdadeiramente amar. E é uma construção diária. Só que a gente precisa abrir para que a gente conheça esse amor. O seu relacionamento com Deus é uma construção. Não queira estar fervendo, apaixonado todos os dias, porque isso vai te cegar. Por isso que a gente fala, o primeiro amor por Jesus, que é aquele quando você encontra, é lindo. Nossa, eu lembro, gente, só de lembrar, assim, eu chorava o tempo inteiro de felicidade, porque eu falava, eu tava perdida e meu coração voltou a bater por algo, assim, sabe? Quando você encontra Jesus, então aquele seu primeiro amor. Só que a gente não pode se perder em meio ao primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente sente muito. É como a paixão, né? A gente sente muito o tempo inteiro. Então eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero fazer. E aí o que acontece? A gente deixa esfriar. Porque no dia que a gente não tá com tanta vontade de orar, aí a gente já não ora tanto. Ah, hoje eu não tô queimando por Deus não, então amanhã, deixa pra amanhã. Ah, hoje a Bíblia não tô com uma preguiça de ler a Bíblia hoje, tô cansado. E aí a vida vai acontecendo. E aí você vai se cegando pelas coisas do mundo. Pelas coisas do mundo. Por isso a gente não pode viver pelo que a gente sente. Tem dia que você não vai estar afim de orar. Tem dia que você não vai estar afim de conversar com Deus. Tem dia que você não vai estar querendo conversar com ninguém. Muito menos com Deus, assim. Ai, me deixa, hoje eu tô estranha. Não é assim? É assim, a gente tem que assumir. Deus entende. Porque sabe qual que é o único problema entre o nosso relacionamento com Deus? Sabe quem é a única pessoa culpada
pela nossa falta de relacionamento com Deus? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não é a nossa família, não é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, os seus amigos, né? É você que escolhe outras coisas ao lugar dele. Escolhe outras coisas ao lugar de colocar o seu coração no descanso dele, entende? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Isso aqui é lindo, porque eu não sei vocês, mas eu já ouvi. Misericórdia, Isabela, você está vivendo uma lavagem cerebral. Você estava num caminho, você era uma outra pessoa, olha o que aconteceu. Isso é uma lavagem cerebral que fizeram com você. E aí o apóstolo Paulo está respondendo, o que é a lavagem cerebral? Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, uma vez que nós conhecemos o verdadeiro sentido da vida, a gente procura persuadir os homens. A gente transborda aquilo que a gente tem dentro. Então, se você é uma pessoa vazia, você vai transbordar aquele vazio. Se você é uma pessoa que só murmura, uma pessoa chata, uma pessoa... você vai transbordar aquilo para as outras pessoas. Né? Agora, se você é uma pessoa com propósito, uma pessoa com sentido, uma pessoa que entende o real motivo de em tudo dar graças, você vai transbordar isso para as outras pessoas. Então você vai procurar persuadir os homens, porque o que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, porque a gente quer transbordar. Quem entende o amor de Deus não quer guardar para si, não. Não cabe egoísmo na nossa vida. Em nada. Em nada. Nossa, Deus me contou uma coisa. Nossa, eu tive uma experiência, mas eu não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém, porque é meu. Não! O Senhor nos chama para transbordarmos aquilo que Ele nos entrega. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. E não do que está no coração. Gente, eu ouvi um dia uma pregação, uma frase ficou muito na minha mente, que a gente está lendo aqui, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, e ele é um exemplo de que ele foi perseguido por muito tempo. E a gente vai ver que ele morreu, né? Os apóstolos, tantos morreram pela perseguição do evangelho. E aí a gente vai, na pregação falou uma frase assim que me impactou. Antes, as pessoas morriam pela perseguição. Hoje, os jovens, as pessoas, morrem pela necessidade de aprovação. Isso é muito pesado, gente. Isso é muito triste. Porque a gente se esquece da singularidade nos dada por Deus. Então, a gente morre a cada dia pela necessidade de aprovação. Ser aprovado aos olhos do mundo, ser aprovado aos olhos das outras pessoas, né? Se vangloriamos pela aparência e não pelo que está no coração. Se enlouquecermos é por amor a Deus, se conservarmos o juízo é por amor a vocês. E aí ele continua falando, né? Porque a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Então as pessoas vão falar, você está vivendo uma lavagem cerebral, você se enlouqueceu. Se a gente se enlouquecer, é por amor a Deus, enlouquecer no sentido de, realmente, isso aqui não faz mais sentido. Eu vivo
pelos sonhos de Deus, pelo que faz sentido para Deus. Então eu não vivo mais só para alimentar o meu eu, só para alimentar as minhas vontades, só para alimentar o meu desejo, só pela aprovação que as outras pessoas. Não, a aprovação vai me matar. As pessoas, na mesma forma que elas me amam, elas vão me colocar lá embaixo, nisso aqui. Porque é isso que elas fazem. Mas a gente tem que ser louco o quê? Louco por amor a Deus. Olha, independente do que as pessoas estão falando com você, de você, por você, o que Deus está falando? O que Deus está colocando no seu coração? Você está agradando a Ele? Você está vivendo os sonhos dEle? Você está vivendo a identidade que Ele te entregou? Então, glória a Deus. Isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer um alívio em meio ao caos que está esse mundo. Né? Vai te trazer um alívio em meio ao caos que traz esse mundo. Só que muitas vezes vai ter que convergir as coisas que já não faziam sentido. Vão ter que sair da sua vida, as coisas, as pessoas. E é permitir que Deus faça essa limpa. Por isso, não olhe para trás. Se fosse pra gente olhar para trás, os nossos olhos seriam atrás da nossa cabeça, né? A criação de Deus, ela é tão perfeita, porque ela nos mostra até o sentido da vida que é pra frente. Por isso a gente tá ficando tão deprimido. Porque a gente fica só os sentimentos que foram, as pessoas que foram, a vida que se vai. Não. É a vida que você vai ter, o que você vai sentir, o que Deus vai te entregar, o propósito de Deus. O sentido é pra frente. Pois o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange no sentido de falar assim, eu tô toda errada mesmo. Eu sou pecadora mesmo. Né? Ele nos constrange porque ele te encontra muitas vezes em meio à sua dor. Porque ou nós somos atraídos no amor, ou nós somos atraídos em meio à dor. Né? E é melhor que a gente seja atraído no meio do amor. Né? No meio do amor. Para que quando a gente chegue no momento da dor, a gente esteja preparado. Não é que ninguém tá preparado para sofrer nessa vida, gente. Né? Em vão falar que eu estou preparado para as dores dessa vida. É mentira. A gente nunca tá preparado. A gente vai sofrer. Você pode estar preparado para o que for. A gente vai sofrer. Por exemplo, você fala, eu não tenho medo da morte. No fundo, você tem algo ali que te tira a paz quando pensa nisso. Por quê? Porque nós não fomos programados para pensar nisso, né? Porque a nossa mente está na eternidade. E aí quando a gente pensa em separação, aquilo nos causa um temor muito grande. Por quê? A morte é o quê? A falta de controle da vida. É a falta de controle das pessoas que você ama e você quer segurar e você sabe que não dá. Porque estamos convencidos de que um morreu por logo todos morreram. Vou repetir porque eu errei aqui. Porque estamos convencidos de que Jesus, morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Para que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Tá entendendo, gente? O Evangelho nunca fala sobre coisas passadas. Porque o Senhor, ele é tão sábio e misericordioso que ele sabe que se a gente ficar focando no que a gente era, no que passou, nas coisas que se foram, a gente vai adoecer, que é a depressão. A gente vai adoecer e vai perder o fôlego de vida. Mas o que ele fala? Olha, quando você conhece a Cristo, você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Se arrependa e faça novo. Não fique preso nos mesmos erros. Não fique preso no que você era.
Tudo bem, as pessoas talvez ainda não te enxerguem como uma nova criatura, mas elas vão te enxergar se você permitir que a mudança de Deus aconteça na sua vida. Mas é uma construção. É uma construção. Primeiro você precisa se reconhecer como uma nova criatura. E aquele seu velho eu já não faz mais sentido. As coisas que se foram já não faz mais sentido. Porque você entende que há algo novo para você. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é lindo, gente. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, enquanto há fôlego de vida, há uma oportunidade de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Se Deus nos entrega uma mensagem de reconciliação, é porque Ele é misericordioso a ponto de nos perdoar independente do que nós fomos, se a gente estiver disposto a viver o que Ele quer que a gente seja. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Ele. Permita ser transformado de dentro para fora. Permita viver uma nova temporada com Deus, onde o seu velho eu já não faz mais parte. As coisas antigas já foram. Foca no que Ele quer te entregar, em quem Ele quer que você se torne. Reconcilie-se com as pessoas. Esse é o poder do perdão. Por isso que a todo momento Jesus nos diz para perdoar. Perdão não é uma opção, é um mandamento. Porque a gente só consegue viver o novo de Deus quando a gente se desprende das coisas passadas. E como que a gente vai se desprender das coisas passadas se a gente não perdoar? Se a gente não tirar isso do nosso coração? O perdão diz muito mais sobre quem nós somos do que sobre quem nos feriu. O perdão diz muito mais sobre quem nós queremos nos tornar. Um coração limpo e puro, humilde, sabendo que nós também somos errados e estamos nessa terra, somos pecadores, podemos errar, mas Deus nos perdoou primeiro. Então, quem somos nós para não aceitarmos perdoar as outras pessoas? Reconcilie-se com Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A sua vida está estranha, as coisas parecem não fazer sentido. Reconcilie-se com Deus. Você está passando por um deserto agora, e parece que os gigantes, as dores, são maiores do que sua própria força. Reconcilie-se com Deus. Você está passando por um momento de vitória? As coisas estão dando certo? Você está feliz? Reconcilie-se com Deus. E todos os seus sentimentos serão transformados. Tudo vai ganhar uma cor diferente. Você vai ganhar uma nova força, uma nova forma de enxergar as circunstâncias. Tudo o que nós passamos é uma oportunidade de reconciliação com Deus. Todo sentimento, toda circunstância é uma forma de Deus nos atrair para a presença dele. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O próprio Jesus, que nunca pecou, que não tinha pecado, veio como homem para aquele que Deus tornou pecado para nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus, né? Então que a gente entenda que toda circunstância, tudo que está acontecendo na sua vida é um chamado de Deus para a reconciliação. Você está passando por um momento difícil? Reconcilie-se. Você está passando por um momento bom? Reconcilie-se. Sabe por quê? Até nos momentos mais felizes da nossa vida,
Se a gente estiver afastado de Deus, eles vão perder sentido. Porque sempre vai ter um vazio, então você nunca vai estar saciado. Agora, quando você entende o sentido de Deus, quando você reconcilia-se com Ele, aceita viver o propósito dele, os dias felizes ganham mais cor. Os dias tristes ganham mais força. Os dias sombrios, eles ganham uma nova forma de você enxergar além daquilo, além daquela situação. Amém? Amém. Feche seus olhos então agora. Vamos meditar na palavra, né? É tão importante. Às vezes a gente lê, só que aquela palavra ela se vai muito fácil. Porque a gente não rega ela, aquela semente, para ela dar raiz no nosso coração, sabe? Isso é quando Deus fala, meditem na palavra, né? Não é só reconciliem-se com Deus, ok, amém, vambora, vamos viver, não, medita, fecha seus olhos, para pensar tudo que o Senhor falou com você nessa manhã. Permita ouvir a voz de Deus. Por que muitas pessoas falam, eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por isso, porque você não silencia sua mente. Porque você não permite que essas palavras de Deus façam frutos na sua vida, né? Então, independente do que você tem para fazer, tira 1 minuto agora, feche seus olhos, deixa Deus falar com você. Para pensar tudo. O que te tocou, o que mais te tocou nas palavras de Deus hoje, sabe? O que você sente que precisa ser mudado, que precisa ser transformado na sua vida. Se você sente que está afastado de Deus, reconcilie-se. Abra sua boca, peça perdão. Fala, Senhor, me perdoa por andar por caminhos que não pertencem ao Senhor, por andar pelos meus próprios sentimentos, pelo meu próprio entendimento. Senhor, me perdoa por me distrair nessa jornada. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Abra sua boca, agradeça a Deus. Senhor, eu agradeço. Agradeço pela tua presença. Agradeço pelo Senhor ter me atraído para a tua presença. Pelo Senhor ter me perdoado, por ter me amado, por ter misericórdia da minha vida. Mesmo nos momentos que eu não mereço, o Senhor me ama. Me perdoa, Pai, por viver distante demais do Senhor. Me perdoa, Pai, por me alimentar da aprovação do mundo, da aprovação das outras pessoas. Eu desejo ser aprovada pelo Senhor. Pai, transforma a minha mente. Transforma os meus pensamentos. Transforma os meus sentimentos. Pai, me ajuda a olhar para frente. Tira esse sentimento de passado do meu coração. Que eu seja grata pelo que já passou, mas que eu foque agora no que está por vir, em quem eu quero me tornar, que é o que o Senhor deseja. Uma identidade nova, uma vida nova, pensamentos novos, uma nova forma de enxergar as circunstâncias, de enxergar a realidade, uma nova forma de enxergar a dor, uma nova forma de enxergar os dias felizes, entendendo que tudo passa e a única coisa que fica é a graça de Deus. Pai, eu sei que o único problema, o único empecilho entre o meu relacionamento com o Senhor sou eu mesmo, o meu egoísmo, a minha falta de tempo para aquilo que verdadeiramente importa. Mas nessa manhã eu me entrego, Pai. Eu quero viver os teus planos, mas eu preciso da tua ajuda.
Eu quero me reconciliar com o Senhor e viver novas coisas. Me protege de todo o mal que tenta me atingir. Me protege de todo o mal que tenta atingir a minha família e destruir os meus planos, os meus sonhos. Pai, nos protege. Coloca os teus anjos, Pai, sobre as nossas vidas. Entra na nossa vida e faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. É isso. O Senhor quer palavras sinceras do nosso coração. Não é a oração mais linda que vai atrair o Senhor. É a oração mais sincera. Então, no momento que você estiver lendo, que você estiver angustiado, que você estiver feliz, em qualquer momento, para. Medita na palavra, feche seus olhos e medita. Deixa o Senhor te guiando, sabe? Permita ouvir o direcionamento dele. O mundo já é barulhento demais. A gente precisa silenciar muitas vezes a nossa alma. Amém? Vou ler o livrinho 9 de junho. 9 de junho. Resista ao diabo. Forte, hein? Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como fazer o inimigo parar de nos atormentar? A palavra de Deus diz que devemos resistir a ele e ele fugirá de nós. Mas como resistimos a ele? As palavras que vêm antes dizem: submetam-se a Deus. No contexto militar, submeter-se significa obedecer ao capitão ou subordinar-se a ele. Ouvimos falar de soldados que são condenados por insubordinação. Isso significa que não obedeceram os seus superiores. Não queremos jamais ser condenados por insubordinação a Deus. Queremos nos submeter a Ele, assim como o bom soldado se submete a seu comandante. Ao escrever às pessoas sobre os pecados que praticavam, Tiago estava dizendo que a amizade delas com o mundo se tornava inimigas de Deus. Elas pediam coisas para Deus, mas não as recebiam, pois pediam por motivos errados. Deus queria ser a propriedade do coração delas. Deus também quer ser a propriedade do seu coração. Quando fazemos coisas que nos afastam dele, nossas orações não são respondidas. O que nos afasta de Deus? O pecado, o mundanismo, o orgulho. Esses três costumavam andar juntos. Mas o que pode pôr fim a tudo isso em nossa vida e nos dar força para resistir ao inimigo? A humildade. O Senhor quer que sejamos humildes de coração, aceitando que sozinhos nós não conseguimos, mas com Ele nós conseguiremos enfrentar todas as batalhas dessa vida. Deus de amor, quero me submeter a Ti humildemente. Dá-me Tuas forças para que eu resista aos ataques do inimigo, quando ele tentar me convencer a colocar outras coisas no centro de minha vida. Quero dar a Ti absoluta prioridade em meu coração. Amém? Amém. Quero dar a Ti absoluta prioridade em meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Tá na presença de Deus. Obrigada pela presença diária de vocês. Vou colocar um louvor. Ele se chama Todos os Meus Dias, tá? Obrigada pela presença. Nós estamos aqui de segunda a sexta, então infelizmente amanhã e domingo não estaremos juntos, mas segunda-feira, em nome de Jesus, se assim Ele permitir, estaremos. Obrigada pela presença de vocês. A nossa live fica salva no YouTube. Se inscreva, compartilhe, para que essa palavra chegue em pessoas que estão precisando. Fica salvo 24 horas no Instagram. Amém?
Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito o nosso final de semana. Que todos os nossos dias sejam cheios da presença dEle, da graça dEle. Deixa eu voltar aqui, porque eu tinha escutado ele. Deixa eu aumentar. Tô vendo aqui as mensagens que vocês estão me mandando. Que coisa mais linda. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Obrigada pelo carinho de vocês. Viu? Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão tens todos os meus dias. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta ao não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Eu amo a vida de vocês. Em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Glória a Deus. Amém. Muito feliz com isso. Glória a Deus. De longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão, se eu subir ao céu ou descer ao mar, Amém. mesmo ali tua mão me guiará. Amém. Recebo em nome de Mas a Jesus. resposta eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Gente, hoje é dia de confundir o inimigo, hein? Coloca um sorriso no rosto. Pode estar passando o que for. Sorria. Entrega pra Deus o seu melhor dia, o seu melhor sorriso. Isso muda todas as coisas. Glória a Deus. Pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Muito feliz e grata a Deus. Em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Tens todos os meus dias. Tens todos os meus dias. Eu sei. Glória a Deus. Deixa eu só falar uma coisa que tá aqui no meu coração. Desde o dia que eu comecei a fazer as lives, a minha intenção era justamente essa de... Senhor, me ajuda a mostrar para as outras pessoas que não é difícil viver um relacionamento com o Senhor, né? Quando a gente tira todas as outras coisas e resta o nosso relacionamento sincero, não é difícil entender a Bíblia. Às vezes a gente coloca tantos empecilhos. Não é difícil entender a Deus quando a gente se abre para Ele, né? E eu pedia, Senhor, se uma pessoa conseguir sentir o seu amor, vai valer tudo, todo o sacrifício, vai valer tudo, todo o estudo, tudo que o Senhor... Então, é isso, sabe? O Senhor a todo dia me mostra como a vida é linda, mesmo em meio aos seus mistérios, em meio a tantas dores, a tantas dificuldades, a essa falta de controle. A vida pode ser leve em meio a tudo isso, independente do que você está passando, independente das circunstâncias que nos cercam. A vida pode ser mais leve, a vida pode ser bonita, quando a gente passa a enxergar com outros olhos, além dos nossos olhos de egoísmo, além dos nossos olhos humanos, né? Mas a gente permite que Deus troque a nossa lente e enxergue com clareza aquilo que Ele quer. Amém? Então eu fico muito feliz
com todo o carinho de vocês. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens. Eu fico emocionada. Quando eu recebo mensagens falando, Isabela, eu tô tendo um relacionamento com Deus, eu tô passando a entender. Tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Então, quando você começa a viver um propósito com Deus, talvez você não entenda, né? Eu não entendia. Quando o Senhor me falou para abrir a live, eu contei isso aqui um dia. Falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu não sei nada. E eu sentia que eu verdadeiramente não sabia. Existem pessoas que já leram a Bíblia 50 vezes, gente. Eu li a Bíblia uma vez. E tenho lido todos os dias, né? Estudo. Mas assim, eu falava, Senhor, quem sou eu, né? Eu sei muito pouco. Mas a forma que você tem, ela é singular. Então, o que você tem vai atrair as pessoas para Deus na sua forma. Entende? Então, não queiram ser o que as outras pessoas são. Queira ser o que você é. O que Deus colocou no seu coração. Tira isso para transbordar sobre a vida das outras pessoas. E eu te garanto, você vai ser infinitamente mais transbordado. Porque não tem nada que eu ame mais do que estar aqui falando do amor de Deus. Não tem... Gente, de verdade. Se eu preciso acordar 4 horas da manhã, eu acordo, eu fico feliz. Porque, nossa, eu vou fazer a live, eu vou estar ali com o Senhor e com tantas pessoas que eu consigo me conectar, sabe? Meu coração, o coração de vocês. É incrível, eu não sei se pode parecer loucura para as outras pessoas. Talvez possa. Mas eu consigo, sabe? Então, pegue isso que Deus te colocou no seu coração e transborde, sabe? O que for. Se você precisa falar algo pra alguém, não deixa pra depois. Se você precisa falar, não deixa pra depois. Não deixa pra depois você demonstrar pra Deus o tanto que você ama Ele. Não deixa pra depois você falar pra pessoa que você ama, que você tanto ama ela, né? Então, é isso. E glória a Deus por isso, é toda honra e toda glória a Ele mesmo. Eu não sou, mas é graças a Ele mesmo que vem e nos transforma. Então, é isso. Glória a Deus pela vida de vocês, eu amo muito a vida de vocês, eu amo estar aqui todas as manhãs. E saiba que Deus tem uma vida linda pra gente, né? Deus tem uma vida linda pra todos nós. Pode parecer que tá tudo dando errado, mas se a gente permite enxergar a vida com os olhos de Deus, tudo ganha o olhar do Criador. E pensa quando você olha para algo que você criou e você fala, meu Deus, eu criei, que lindo. Então, quando a gente permite enxergar a vida com os olhos do Criador, a gente enxerga a criação com os olhos dele e fala, meu Deus, que lindo, que bênção, né? Então, é isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus nos abençoe e nos preencha mesmo com a presença dele. E, em nome de Jesus, estaremos juntos na segunda-feira. Amém? Então, um ótimo final de semana para vocês e obrigada pela companhia diária. Beijo, pessoal!